louvarei, e Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, e Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, e Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado aqui. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado aqui. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, te adoramos de coração.
esperança das, o órfão achou um lar. O que era perdido se encontrar em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerado pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Cedo me acorda a oração, meu coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 a começar em mim. La, 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 a começar em mim. Olá pessoal, tudo bem? Oro para que a presença de Jesus enche aí o seu coração de paz, para que a gente possa ter um momento realmente abençoado. Gratos mais uma vez poder estar juntos nesse canal, agradecer a Deus pela tecnologia que permite a gente estar junto mesmo estando longe fisicamente, né? Quero convidar você para orar, para a gente começar esse nosso momento de meditação. Pai, obrigado mais uma vez pelo dom da vida, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado por nos conservar com saúde, obrigado por nos proteger, Deus. Nós elevamos a nossa oração mais uma vez, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia do mundo, Deus, para que os médicos, pesquisadores consigam encontrar um tratamento eficaz para essa doença, os laboratórios consigam produzir logo uma vacina, para que menos pessoas precisem passar pela dificuldade de enfrentar o Covid, e muitas delas perdendo a vida, Deus. Então a gente agradece e pede para que o Senhor possa agilizar esse processo e também para que os nossos líderes, Deus, tenham decisões conscientes, ó Pai, para que vidas sejam poupadas. Essa é a nossa oração, Deus, para que cada vez mais as pessoas se conscientizem do problema coletivo que estamos passando, possam assim cuidar umas das outras, né? Começar pelo teu povo, pela tua igreja, como temos o exemplo maior aí de amor e autossacrifício. A gente pede para que o teu Santo Espírito fale conosco agora através dessa mensagem, nos desafie, nos edifique, para a honra e glória do nome de Jesus. É o nome dele que oramos, agradecemos. Amém. Querido, semana passada a gente deu início nessa série que a gente está chamando de o que é que eu tenho aprendido durante a pandemia. E aí, o que eu tenho aprendido sou eu mesmo, Fernando, como um discípulo de Jesus, em formação, observando coisas que acontecem ao meu redor, nas redes sociais, com os meus vizinhos, os meus familiares, o que eu vejo na TV, enfim, eu tenho observado tudo que tem acontecido, a situação do mundo, as posturas das lideranças, a postura das pessoas diante dessa situação que a gente tem vivido da pandemia, e algumas coisas têm chamado a atenção no meu coração. Tenho colocado em oração diante de Deus, tenho lido algumas coisas, tenho conversado com meus amigos pastores, tenho conversado com outros amigos a respeito de tudo que está acontecendo, e escrevi essa mensagem sobre coisas que eu tenho observado
em nós como igreja, como seguidores de Jesus, primeiro como que eu, Fernando, né, vejo essa pandemia, a minha postura, como que eu posso responder a ela e como que eu posso buscar a Deus nesse momento. E aí, compartilhar com vocês na esperança e na oração de que o Espírito Santo também te ajude, te abençoe a ver, a orar, a oferecer talvez ao mundo uma resposta plausível diante de tudo que está acontecendo, né? Eu falei na semana passada, essa é uma mensagem só que eu acabei dividindo para não ficar muito cansativo. Espero que você consiga acompanhar toda a série, mas semana passada eu falei como que essa pandemia realmente não tem a ver com os pecados, não é sinal do fim dos tempos, não existe um responsável, ela simplesmente acontece porque Jesus disse que essas coisas iam acontecer, mas que a gente confiasse nele, né? Porque a vinda dele ao mundo, a morte, a ressurreição deles é o sinal máximo e supremo que eu preciso para saber que eu já estou vivendo no reino de Deus, apesar de ainda estar caminhando, né, para o nosso descanso final, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, ou essa terra que vai ser redimida e restaurada, e até lá a gente está numa peregrinação como o nosso último êxodo, nesse mundo que ainda é quebrado, né? Então a gente vai ver essas coisas acontecendo e nós somos chamados como discípulos a nos posicionar muitas vezes, a agir, acredito que na grande maioria das vezes agir, mas perdemos talvez ao longo dos anos a capacidade de sentar e realmente pensar como que nós podemos responder a tudo que está acontecendo, não só reagir ao que está acontecendo, mas oferecer uma resposta diante de toda essa situação. E aí, semana passada a gente viu que, mesmo sem saber o que fazer, a oração é algo importante nessa hora, e nos lamentar com a questão de que tudo acontece, de tudo que está acontecendo, as mortes que estão sendo perdidas. Lamentar no sentido de realmente nós não sabemos o que fazer, não existe um caminho claro a seguir, o que nos é proposto é difícil, né? O isolamento social é difícil, mas por hora é o que de melhor ou vai colocar menos vidas em risco. Então a gente se lamenta diante dessa situação, pedindo para que Deus nos ilumine, para que Deus nos ajude, para que Deus esteja conosco nesse momento. Basicamente foi isso que a gente conversou semana passada. E a mensagem de hoje, e eu separei ela pelos tópicos assim, que eu percebo de pontos que são chave para a gente pensar o que é que está acontecendo nesse momento. E eu percebi que com tudo que está acontecendo, e o tópico da mensagem de hoje nós perdemos a capacidade de sonhar com um mundo diferente, né? A pandemia, ou esse tempo que a gente está tendo, que a gente deveria estar no isolamento social, mas as pessoas não respeitam isso, mudou a maneira da gente se relacionar, mudou a maneira da gente viver em sociedade, e eu percebi que perdemos a capacidade de sonhar com um mundo diferente. É nisso que eu quero conversar com vocês hoje. Claro que ninguém quer viver o momento que a gente está vivendo, né? Esse tempo que a gente está vivendo, ele é muito ruim. Quem aqui sonhou um dia atravessar um momento de pandemia? Eu, pelo menos, nunca imaginei. Eu via nas aulas de história, né, os momentos de pandemia, mas nunca imaginei que fosse viver um momento como esse. A gente vive um tempo de medicina avançada e tudo mais. Eu achava que era impossível isso acontecer, mas cá estamos nós, né, com toda essa preocupação da gente não pegar a doença. E no caso do Covid, eu insisto mais uma vez, a maior preocupação é não transmitir ela para alguém. E esse isolamento social, ele é muito cansativo, né? Ele tem se mostrado
difícil. Nós somos feitos, né, para nos relacionar, para viver em sociedade. Então, que bom, né? Eu acho que o isolamento social não ser uma coisa fácil é um ponto positivo, né? Mostra como nós realmente fomos feitos para a coletividade, né? Nós não somos uma ilha, nós não fomos feitos para viver sozinho. Deus foi muito sábio quando disse, né, não é bom que o homem esteja só, e constituiu uma família, e as famílias, sociedades, porque nós somos feitos para viver assim. Então que bom, né? Que bom que é difícil o isolamento social. A gente sente falta, né, de estar próximo, principalmente das pessoas que a gente ama, que a gente tem mais convívio, muitos de familiares, né, tem familiar em grupo de risco e está se isolando para evitar de colocar o familiar em risco, né, e apesar de tudo isso, esse isolamento pode, né, e é o que tem feito para mim lançar luz nessa questão, de pensar o que é que de bom poderia ter nesse isolamento que é difícil. E aí eu não sei se você conhece, provavelmente você já ouviu falar, tem uma série da TV americana chamada The Walking Dead, né, ou Os Mortos que Caminham. E é uma série de bastante sucesso, já está acho que na sua 11ª temporada, e ela basicamente vai contar a história de um grupo de pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi entre aspas, porque a palavra apocalipse não significa fim do mundo, né, como as pessoas erroneamente usam. Apocalipse significa revelação. Mas como o apocalipse na Bíblia fala de destruição, fala de um possível fim do mundo, e se você ler direitinho, ele não fala do fim do mundo, na verdade ele fala do começo do mundo, mas vamos usar esse termo porque é o termo que está todo mundo acostumado, tá? Então é como se uma pandemia realmente aconteceu pelo mundo, mas a pandemia, em vez de passar Covid, passa uma doença que mata as pessoas, mas não mata o cérebro delas. Então elas morrem, mas elas continuam andando e elas precisam comer. E elas comem umas às outras, né? E a mordida delas transmite a doença de um para outro. Então o mundo virou um lugar cheio de zumbi, né? E as pessoas que não contraíram essa doença e que não morreram, agora têm que viver nesse mundo, precisam se adaptar, onde os zumbis tomaram conta do mundo, né? E aí no primeiro momento parece que a série vai contar pra gente, né, o que aconteceu, da onde vieram os zumbis e tudo mais, mas estamos lá e na 10ª temporada, os produtores já disseram que não vão explicar o que aconteceu porque não é o intuito da série, né? O foco da série não é os zumbis. Os zumbis são só uma desculpa, né, pra gente pensar ou pra gente imaginar o que aconteceria com a humanidade, ou o que a humanidade teria que fazer para sobreviver no mundo onde o status quo foi radicalmente mudado, né? Essas pessoas agora têm que se comunicar sem telefone, sem internet, né? Tendo que se alimentar num mundo que não tem supermercado, não tem praça de alimentação, tendo que se locomover sem carro, porque não tem mais combustível. Então, na tentativa de se proteger, e agora não só mais dos zumbis, mas dos outros seres humanos que querem roubar o seu alimento, querem roubar o seu combustível, as suas armas, né? Existe uma mudança total, né, no conforto e na comodidade que o mundo oferecia. Então, esse é todo o apelo da série, né? É uma série sobre relacionamentos e como que esses relacionamentos humanos mudariam nesse cenário. Não temos mais telefone, comunicação, mercado, e na verdade a gente tem que lutar para sobreviver, né? E a série tem vários pontos positivos nesse aspecto, botando em xeque a questão da lei do mais forte, de como a sociedade é importante para sobreviver e tudo mais. E se você não conhece a série, eu te encorajo a assistir ela. Ela não é sobre os zumbis fazem parte, vai aparecer zumbi, tá? Mas o legal dela é realmente
todos os conflitos que eles passam para sobreviver nesse mundo aonde mudou completamente o jeito de se viver. E aí, nesse sentido, a pandemia fez algo parecido no nosso mundo, né? Nós experimentamos uma mudança no nosso jeito de viver, uma mudança no status quo das coisas, né? Agora a gente não pode mais, teoricamente, não poderia mais transitar livremente. Você lembra como foi lá em março, abril, onde a gente tinha que fazer as compras por delivery, né? A gente ficava em casa, evitava o máximo sair de casa. Realmente as pessoas entenderam o isolamento e se isolaram, né? Então teve que mudar o jeito de fazer compra, o jeito do lazer mudou, trabalhar dentro de casa, ter que se adequar nos relacionamentos que agora estão mais tempo juntos, marido e mulher mais tempo juntos, pai, mãe, filhos. Algumas famílias se uniram, né, no isolamento, então às vezes sogro, sogra, genro, nora, tudo junto na mesma casa com os filhos, e aí os conflitos aumentaram. Enfim, a gente pôde experimentar isso por causa do isolamento social e por causa dessa pandemia, né? E aí, como que a gente poderia ter visto, ou como que a gente poderia contribuir, ou como que a gente poderia pensar tudo que está acontecendo, né? Porque eu acho que por conta da gente ter se conformado no mundo do jeito que ele é, confortável, com todo luxo e todo o conforto que ele nos oferece, nós acabamos perdendo realmente a capacidade de sonhar com um mundo diferente. E aí, não que a gente deva sonhar com um mundo em isolamento social, não, né? Mas o isolamento social nos forçou, nos obrigou a talvez mudar a realidade do que a gente viva. E aí, ao invés talvez da gente contribuir com algo positivo, parece que a gente meio que enfiou o cabeça na toca igual avestruz e tá na grande expectativa de que as coisas voltem ao normal. E aí, queridos, um dos grandes exercícios, né, que eu faço como pastor semanalmente, né, quando eu vou preparar as mensagens, é observar o que tem de errado na nossa cultura, né, o que o pecado deformou na nossa cultura, né? Por exemplo, essa questão do consumismo, e consumismo não é só comprar coisas, mas é ver tudo como objeto que eu posso adquirir e jogar fora quando eu quiser trocar. Então, nesse sentido, as pessoas veem relacionamentos através do consumismo. Então, aquela pessoa ela tem algo bom para me oferecer, eu vou lá, me relaciono com ela, mas começou a pegar muito no meu pé, eu descarto, porque, na verdade, a fila anda e eu quero ser feliz. Então, isso é consumismo, né? Tratar tudo como uma mercadoria que eu posso adquirir, eu posso comprar, eu posso descartar quando eu não quero mais. Então, isso é algo de errado na nossa cultura. E um dos exercícios mais importantes que eu faço é justamente observar o que tem de errado na nossa cultura e expor ali o que o pecado causou e mostrar como que o reino de Deus é capaz de mudar aquela realidade, né? Eu tento, pelo menos, fazer isso semanalmente, todas as vezes que a gente se reúne aos domingos, nas mensagens que a gente conversa. E eu lembro que nós tivemos uma série toda só sobre, por exemplo, individualismo. Como que a cultura parece que nos empurra, nos ensina, nos empurra e nos obriga a cada vez mais pensar somente em nós e nas nossas famílias, né? A não enxergar, por exemplo, a nossa sociedade, não enxergar a nossa rua e os nossos vizinhos como parte do mundo em que eu vivo. Eu tenho que lutar e buscar somente o que é bom para mim, para os meus familiares ou meus amigos mais chegados. O resto não me interessa. Essa é uma cultura muito forte, né? É um princípio, é um valor muito forte na nossa cultura,
que é do individualismo, e a gente conversou uma série longa sobre ela, porque no reino de Deus a gente é chamado para viver pelo coletivo, né? Nós somos chamados para enxergar a nossa vida como parte de uma sociedade e ver a nossa vida em família, ver o nosso trabalho, tudo como um meio para contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Ou seja, é para pensar no coletivo, não para pensar de forma individual. Aí, queridos, vem a pandemia, vem o isolamento social, e aí a gente tem que ficar em casa porque eu me torno um veículo para disseminação do vírus, né? E aí a gente viu que realmente, né, lá em março, abril, as pessoas se isolaram, ficaram em casa, o comércio fechou, tudo trabalhava por delivery, né? Não podia, as leis, né? Veio leis e decretos, não pode abrir, a pessoa não pode circular, tem que ficar em casa e tudo mais. Então, de uma certa maneira, a gente teve, né, o nosso apocalipse zumbi lá em março, né? Porque a pandemia causou essa mudança aí no status quo das coisas e a gente se viu obrigado a viver de uma outra maneira. Mas aí, uma das coisas que tem me chamado bastante a minha atenção, porque passado um tempo daquele isolamento, né, passado algumas semanas, um mês, as pessoas já estavam se queixando, né? É muito difícil, quero que as coisas voltem ao normal. Não aguento mais esse isolamento, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. E aí a gente teve toda uma série, o pessoal falando que o novo normal agora é isso, né? Viver de máscara, isolado uns dos outros e tudo mais. Mas a grande verdade, queridos, o que eu tenho mais observado é que as pessoas querem que as coisas voltem a ser o que era antes da pandemia. E pessoas que eu estou dizendo de forma geral, tá? Cristãs e não cristãs. As pessoas não veem a hora das coisas voltarem a ser como eram antes da pandemia. Mas pera lá. Antes da pandemia não tinha todo aquele lance do individualismo e coisa e tal, problemas da cultura, do pecado. Então por que as pessoas estão tão ansiosas para voltar naquele estilo de vida? Já parou para se perguntar, queridos? Você quer que as coisas voltem ao que era antes? Mas o que era antes tinha vários problemas. Por isso que eu falo que nós perdemos a capacidade de sonhar com um mundo diferente. Porque nós estamos tendo a oportunidade de pensar juntos e propor, talvez, mudanças para depois da pandemia. Não estou dizendo que a gente deve viver em isolamento social, mas nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a oportunidade de refletir, orar e propor mudanças para a vida depois da pandemia. Mas não é isso que eu tenho observado. Eu tenho observado as pessoas ansiosas para que as coisas voltem a ser ao que era antes da pandemia. E é nesse sentido, queridos, o isolamento é uma maneira de colaborar com o coletivo. Mais uma vez, o problema do Covid não é tanto de saúde da pessoa ficar doente e morrer, porque a taxa de mortalidade é baixa. Por isso que muita gente fala, tem que deixar todo mundo pegar mesmo. Porque aí fica todo mundo imune e beleza. Só que nesse fica todo mundo imune, 1% da população morre. O Brasil tem 270 milhões de pessoas, 200 mil pessoas vão morrer. Eu não sou bom de matemática, tá? Se eu fiz as contas erradas, me perdoem. Mas é disso que nós estamos falando. Num país do tamanho do Brasil, nós estamos falando que é aceitável 200 mil pessoas morrerem para que todo mundo seja imunizado. Ou seja, não pensa no coletivo, né? O problema dessa doença, mais uma vez, não é isso. É essa questão de lotar os hospitais, de não ter equipamento para todo mundo. Pastor, mas nós estamos 6 meses aqui em São João, sempre teve vaga. Ok, querido, a gente teve uma situação que, graças a Deus, está controlada, né? Mas eu não sei se vai continuar assim por muito tempo. Porque o problema dessa pandemia é justamente esse, o que os Estados Unidos passou, o que outras áreas do nosso país, no norte do país, nordeste passou, foi justamente isso. Lotação do sistema de saúde, não dando conta, muita gente morrendo, enterrar em vala comum de tanta gente que morria, e é isso que a gente não quer ver acontecer. Então, por isso que o isolamento social é uma maneira de eu pensar no coletivo. Então, por que essa ânsia de voltar para aquele mundo individualista
egocêntrico, né? Eu deveria querer fugir disso. E eu posso ver algo positivo na pandemia nesse sentido. Nós somos obrigados a pensar no coletivo, mas a gente não vê a hora de voltar para aquele estilo de vida individualista. Essa nossa dificuldade, gente, de suportar o isolamento social, e aí eu digo suportar porque eu sei que é difícil, tá? Não é fácil. Nós não fomos feitos para viver isolados. Então, mais uma vez, que bom que é difícil, né? E é difícil mesmo. Mas o isolamento é uma forma da gente coletivamente contribuir para diminuir e conter o avanço do Covid. Quanto menos pessoas circulando para a rua, menos o vírus circula. E, queridos, mais uma vez, vamos ter bom senso, né? Enquanto a gente estava comércio fechado, tudo tranquilo, os casos cresciam 5 casos por semana, né? Tinha semana que ninguém pegava Covid, na outra semana 2 pessoas pegavam Covid. Aí liberou bar, liberou restaurante, liberou um monte de coisa. Gente, nós estamos tendo 60 casos em uma semana. Será que ninguém está vendo que o número de casos está aumentando muito rápido? E é justamente isso que a gente não quer ver acontecer. Mais uma vez, gente, o isolamento é para o bem coletivo. E a gente fica tão preocupado com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com o estresse que eu estou tendo de ter que ficar em casa, de ter que trabalhar de casa, de ter que conviver com toda a família, de ter que ficar cuidando de criança o dia inteiro. A gente está tão preocupado com o nosso bem-estar que a gente começa a achar um monte de brecha e meio de escapar, meio de burlar e sair desse isolamento social. Não dá para ficar em casa. E, queridos, eu falo isso assim, meia culpa, porque eu também faço isso. Eu também dou jeitos de burlar esse isolamento social. Estou com um moleque de 1 ano e meio dentro de casa, entendeu? Que derruba minha casa porque tem 8 dentro dele. Então, sim, às vezes eu pego ele, boto ele na minha bicicleta, vou com ele para uma praça isolada e deixo ele correr lá na praça. Tem problema de espalhar Covid, né? Tem. Porque, mais uma vez, nós estamos em contato direto, porque a Grace está em contato com Covid positivo no trabalho dela. Então, nós podemos passar Covid para outras pessoas. Eu tomo muito cuidado para não fazer isso, vou para uma praça isolada justamente para não fazer isso, mais uma vez. E o exemplo que eu estou dando, né, de que eu estou circulando para a rua. Então, eu também sei o quanto é difícil fazer isso. E eu falei, como é que chama a série? O que eu tenho aprendido durante a pandemia? Eu fico me perguntando, por quê? Por que é tão difícil? Por que eu fico achando desculpas para realmente burlar o isolamento social? E o que veio ao meu coração, e o que Deus falou comigo, é porque é muito difícil colocar o bem-estar do outro antes do meu bem-estar, né? Eu sou muito importante, né? O meu cansaço, o meu estresse, eu já não aguento mais. E aí todas as vezes que isso acontece, eu vou lá e eu saio mesmo, eu não penso em tudo que está acontecendo, porque eu preciso aliviar esse cansaço, eu preciso aliviar o estresse que eu estou passando dentro de casa. Essa é a verdade, queridos, porque se eu vou pensar num coletivo, a gente tem que se isolar. Eu não sei, você já deve ter visto essa história, eu vi circulando no WhatsApp, né, de que, acho que na Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros alemães, né, sobrevoavam a Europa e as cidades falavam assim, olha, não acendam luzes durante a noite para que os bombardeiros não encontrem os alvos para lançar suas bombas, né? E aí a cidade inteira ficava no escuro para não ser alvo dos bombardeiros alemães. E a pessoa lá no texto falou assim, agora substitui acender a luz por usar máscara, né? Ninguém ia falar assim, eu estou na minha casa, eu quero acender a luz e a vida é minha e pronto, acabou, né? Porque uma casa acesa era um alvo que o bombardeiro podia passar e bombardear a cidade inteira, e atacando o alvo civil, né? Porque ele não vai saber diferenciar. O caso do Covid é a mesma coisa, a pessoa sai sem máscara, né? E aí, mais uma vez, queridos, olha, eu entendo a necessidade da gente ir para o mercado, da gente fazer, comprar coisas essenciais para o nosso dia a dia, mas não é isso que eu estou vendo, gente.
né? Eu pego o carro, eu vou dar uma volta de carro, sem sair do carro, e eu vejo restaurante lotado, gente. Lotado, mas lotado mesmo de gente bebendo, curtindo a vida, como se nada tivesse acontecendo. Gente sem máscara na calçada, bebendo cerveja, as lojas de conveniência abarrotado de gente indo comprar bebida alcoólica, sabe? Isso não é necessidade, entendeu? Então, é o que eu falo, o que é que leva as pessoas a fazer isso? É não colocar o bem coletivo acima do seu próprio bem-estar. Eu ponho o meu bem-estar, a minha necessidade acima do bem coletivo e eu saio sem máscara, eu não me preocupo com o que está acontecendo, eu não me preocupo em dar o exemplo e eu saio mesmo porque eu estou cansado de ficar em casa. Então, queridos, isso fala muito ao meu coração, porque Jesus, quando ele está... No evangelho que João escreve, e ele detalha bastante, né, aquela última noite de Jesus com os discípulos, antes dele ir para a cruz, e Jesus está lá conversando com seus discípulos, ele ora, né, e Jesus diz assim, Jesus falando com seus discípulos, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor, porque quando vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não é como a si próprio, é como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, porque o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Queridos, muitas pessoas já aderiram a essa flexibilização, né? Já estão retomando o antigo ritmo de vida. A gente tem algumas igrejas, né, que voltaram aos seus encontros presenciais, tem todas as restrições, todos os cuidados e tudo mais, mas estão voltando ao normal e nós não estamos voltando por essa razão que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Mais uma vez, o que importa não é o número de casos, o que importa é a inclinação dessa curva, porque quanto mais vertical ela é, mais rápida a doença está se espalhando. Por que essa informação não circula aqui em São João? Só fala que existem leitos disponíveis, né? Vocês acham que por esse gráfico está na hora da gente voltar aos cultos presenciais, a estar juntos, a flexibilizar esse isolamento social? Mais uma vez, queridos, o isolamento é para o bem do outro. E o nosso testemunho coletivo importa e muito. A maneira como nós nos colocamos e nos portamos diante do que está acontecendo importa e muito. Jesus, pouquinho antes de falar aquelas coisas que eu li para vocês, ele diz assim: meus filhos, eu estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Ele estava indo para a cruz. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E não é amar como eu amo a mim mesmo, é amar como Jesus amou. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Queridos, o que é que significa amar uns aos outros como Jesus amou? Jesus deu a própria vida
não só por seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Ele literalmente morreu, literalmente deu a própria vida. E mais uma vez que diz, amor não é um sentimento, amor é uma atitude de benevolência para com o outro. Então, o amor de Jesus é expresso, o amor de Deus pelo mundo é declarado em Jesus, o próprio Deus feito homem, ter dado a própria vida para possibilitar as pessoas de se reconectarem com Deus, tanto os seus amigos quanto os seus inimigos. Jesus sofre sobre si a consequência dos nossos erros. Nesse sentido, queridos, por amor ao próximo, nós sofremos as consequências desse isolamento. Nós sofremos, na nossa vida, a dificuldade de se isolar socialmente para o bem coletivo, para que realmente a Covid demore para espalhar. Mesmo que o meu vizinho não esteja respeitando o isolamento social, mesmo que meus familiares não estejam respeitando, né? Porque eu estou vendo foto deles lá na internet, eles estão se reunindo de final de semana. Não importa, queridos. Eu sofro na minha vida as consequências por amá-los, para que realmente essa doença não se espalhe e para que o sistema de saúde não se sobrecarregue, queridos. É assim que nós amamos e pensamos no bem coletivo no meio dessa pandemia. Nós não sabemos quem é que vai pegar, nós não sabemos como que vai se manifestar, né? A pessoa às vezes é grupo de risco, pode pegar e não morrer, às vezes a pessoa não é grupo de risco, pega e morre, então a gente não sabe o que é que vai acontecer. E pensa, queridos, pode ser que você perca alguém próximo a você, querido, por causa do Covid, e dali 1, 2 meses sai uma vacina. Você já parou para pensar nesse cenário? Nesse sentido, não vale a pena sofrer um pouquinho para que outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, também se beneficiem disso? Você já imaginou, por causa de algumas semanas, uma pessoa próxima a nós, querida a nós, morre e dali pouco tempo sai a vacina? Ou seja, se ela tivesse vivido mais algumas semanas, alguns meses, ela poderia ter tomado a vacina e não teria morrido de Covid. Então, não vale a pena pensar dessa maneira, queridos, e realmente sofrer as consequências desse isolamento social, que é difícil, e graças a Deus que é difícil, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Fazer isso não seria amar as pessoas como Jesus amou? Suportando sobre nós o peso e as dificuldades do isolamento? Eu acredito que sim, queridos. E a gente pode aproveitar o tempo em que a gente está isolado para pensar em várias coisas. Estou me adiantando aqui em algumas mensagens, mas a pessoa dizia que o trabalho tomava muito tempo da vida dela. E agora ela não precisa mais ir para o trabalho, ela consegue trabalhar de casa, mas ela trabalha mais do que ela trabalhava quando ela ia para o trabalho. Então o problema não é o trabalho. Percebe? O tempo que a gente tem, queridos, para estar isolado socialmente é um tempo onde a gente pode dobrar o nosso joelho, orar para Deus e sonhar com um mundo diferente. Nós estamos sendo obrigados a pensar no coletivo, sendo isolados socialmente. Se, nesse tempo, isolados socialmente, nós conseguimos viver pensando no bem do outro, que dirá quando nós pudermos novamente nos reunir, estar juntos e coletivamente trabalhar ativamente para o bem coletivo? Vocês já imaginaram o que nós poderíamos fazer se a gente aprendesse nesse tempo de isolamento social a realmente viver, assumindo sobre nós as consequências do isolamento social para que a nossa sociedade cresça, floresça e, no caso do Covid, não diminua por conta dessa doença? Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Coloque aí a sua dificuldade de colocar o bem do outro antes do seu, para que a gente realmente consiga
amar aos outros como Jesus amou. Dar a nossa vida, o nosso tempo por outros. Não só os nossos queridos, mas aquelas pessoas que a gente não conhece, muitas vezes aquelas pessoas que a gente às vezes nem gosta. Mas se Jesus fez isso por mim e por você, Ele nos chama, queridos, para viver esse mesmo tipo de vida até que Ele volte. Amém? Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou nos teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Pai querido, Pai amado, eu coloco meu coração diante do Senhor nesse momento, pedindo perdão pelo meu egoísmo, pelo meu individualismo, pela minha dificuldade de colocar o bem-estar do meu próximo acima do meu bem-estar. E eu quero pedir também pelos meus queridos irmãos, pelos aqueles que estão me ouvindo, toda a tua igreja espalhada por esse mundo, Deus, que eu tenho certeza que também está sofrendo com esse momento que a gente está vivendo. E eu peço, Deus, que o teu Santo Espírito nos dê a capacidade de compreender
de que se isolar nesse momento é lutar pelo bem coletivo, é amar o meu próximo, até que algo mais efetivo como remédios ou vacinas apareçam no cenário mundial e a gente possa voltar ao contato social sem medo de ser um agente transmissor para alguém que a gente conhece ou para alguém que a gente não conhece, Deus. Que Teu Espírito Santo realmente coloque no nosso coração essa preocupação, né, de não ser transmissor de Covid para alguém que a gente não conhece, porque afinal de contas o Senhor amou ao mundo de tal maneira, deu a sua vida por pecadores como eu, e o Senhor me chama para espalhar esse amor pelo mundo, convidando as pessoas a te conhecerem Jesus e conhecerem esse amor que se doou por pessoas que realmente não mereciam. Então, que o Senhor nos ensine, Deus, a viver no nosso dia a dia esse amor, entender que amor não é um sentimento, mas é essa atitude em prol do outro, mesmo que ele não mereça. Nos ajude, Deus. Eu sei que Teu Espírito Santo é poderoso para nos fazer suportar esse isolamento. Ele é breve, né, comparado à eternidade. São poucos anos que talvez a gente tenha que permanecer assim, mas para o bem da humanidade, para que outras pessoas não precisem pagar com a própria vida pela nossa dificuldade de permanecer isolados nesse momento, Deus. Então, que isso realmente nos aponte um outro caminho para que a gente possa combater essa doença de outra forma, se proteger e proteger aos outros. Mas até lá, Deus, eu peço, fortaleça nosso espírito para estarmos isolados, amando toda uma sociedade da mesma maneira que Jesus nos amou. Essa é a minha oração e eu faço em nome dele. Amém. Queridos, que o amor desse Deus maravilhoso que enviou Jesus ao mundo, é a graça de Jesus de ter se disposto a dar a vida por nós, e a presença deles, através do Espírito Santo, estejam com todos vocês, ensinando vocês a amarem assim como Ele nos amou. Vocês e toda a igreja de Jesus espalhada pelo mundo, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Querido, uma boa semana. Deus te abençoe. Te incentivo mais uma vez a entrar em contato aí com as pessoas da nossa comunidade, por vídeo, né, claro, para saber como elas estão, ou por telefone mesmo, para que a gente mantenha esse nosso contato, utilizando as ferramentas que, graças a Deus, a gente tem, tecnologia, que, por mais que a gente esteja fisicamente isolados, nos aproximam, né? Graças a Deus a gente pode ter isso. A pessoa está longe, mas a gente consegue se ver. Claro que não é a mesma coisa, querido, eu sei que não é a mesma coisa, e ainda bem que não é a mesma coisa. Mas a gente tem tudo isso disponível a nós para que seja um pouco mais fácil da gente se isolar. Até que, logo, logo, se Deus quiser, a gente consiga lidar com essa doença melhor. E que até lá a gente consiga sonhar com um mundo diferente, né? Sonhar com um mundo um pouco mais cooperativo uns com os outros. Boa semana, querido. Deus te abençoe. Até semana que vem.